Queridos filhos e filhas, aqui na igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas, parabéns pelo aniversário. Poliana, chegou depois a informação. Acolho também todas as caravanas que ainda permanecem aqui, vejo que estão aqui, fiéis, provavelmente breve estarão viajando, os que estão aqui celebrando por algum motivo seus falecidos, os seminaristas do propedêutico, que Deus os conserve firmes nesse propósito, nessa batalha de resposta a Deus. De fato, o nosso santuário, eu não diria só o santuário, mas aqui foi onde aconteceu, às 24 horas, foi realmente este ano, todo ano é bom, mas cada ano tem sua particularidade. Este ano foi um ano em que houve uma profunda harmonia nas pregações, nos temas, uma harmonia interna e externa muito boa, louvado seja Deus, e que os frutos, aqueles que ainda não percebemos, acreditemos que a semente lançada germina no seu tempo. Tenha certeza que aquilo que Deus suscitou no coração de cada um, se você der atenção, se Deus suscitou e você der ouvidos ao apelo de Deus, a probabilidade de uma maturidade, de um crescimento é grande. O nosso problema é que às vezes Deus nos fala e fala com muita frequência. Equivocadamente nós achamos que Deus vive no seu silêncio perpétuo e eterno. Não é verdade. Deus, Ele está na sua essência da própria criação, o comunicar-se. Deus, de tantos e diversos modos, quis e o fez de modo particular e pleno em Jesus Cristo. Bom, se sempre um movimento de Deus é se comunicar com a criatura, por acaso Ele se calaria agora? Se Ele se tornou verbo, se tornou palavra, se Ele assumiu, e pelo seio da Virgem Maria, Maria pôde colaborar com a natureza humana de Deus, isso não é brincadeira, isso é um fato. Sendo divino, se tornou humano e Maria colaborou com essa humanidade, tendo ressuscitado, mandou o Espírito Santo. Por que nós vamos admitir que agora vivemos um tempo de silêncio de Deus? Talvez equivocadamente alguém vai dizer, não, porque tudo que Ele disse foi na palavra. Espera, não é bem assim? Tudo que precisava ser revelado está na palavra, ótimo, mas a explicitação dessa palavra se manifesta. Então, tire da sua cabeça que Deus não fala, tire da sua cabeça essa imagem de um Deus silencioso. Pelo contrário, Deus quer e quer falar muito. O problema é que nós não estamos afinados e sintonizados no ouvido. E do outro lado, não conseguimos identificar o que é Deus. E vivemos uma conversa interior tão grande, com tantos clamores, e pouco que a gente escuta, a gente não dá valor. E é aqui que eu comecei a homilia. Porque, eu diria, de sábado, mas não é só, todo esse mês do Sagrado Coração, e ele permanece em destaque até o último dia desse mês. Quem participou das 24 horas, e eu digo aqui, fisicamente, feliz de quem pôde vir fisicamente. Não que pela televisão não seja bom, mas não é a mesma coisa. Ontem me dizia o padre Luiz Fernando, o nome dele? João Luiz. Ele dizia, eu nunca vi coisa igual. Ele dizia, eu nunca senti isso. Foi a primeira vez dele, ele disse, todo ano eu venho. Eu falei, meu filho, a casa é tua.
Padre Marcos Miranda terminou nos prantos. É que a gente vai ficando meio calejado, mas é impressionante. Pela televisão é bonito, pelo rádio, as 2 AM estavam transmitindo. Deus, daqui a uns 3 anos, Deus sabe como pensamos, mas eu digo que a presença, quem esteve, quem não tem como, em alguma coisa, Deus não ter suscitado no teu coração. Por isso a homilia de hoje é um pós-retiro, e a pergunta: naquilo que Deus te tocou, naquilo que Deus te falou, você vai dar atenção? Isso começa a partir de mim. Por isso que eu falo que às vezes, e geralmente os bons diretores espirituais, que fazem um trabalho mais personalizado, pedem que se faça um diário espiritual. Por isso que é importante você escrever certos apelos de Deus. Eu insisto no diário espiritual, porque se você escreve, você tem como voltar. Ontem, por exemplo, no final tinha vários elementos, nenhum te tocou. Mas o problema é que hoje a gente esquece, amanhã menos ainda. E depois da manhã já entra na outra, é como se nada mudasse. Por isso que a gente precisa ser caprichoso nas coisas de Deus. Por que não há progresso? Por que não há crescimento, maturidade espiritual? Porque nos falta dar a devida atenção àquilo que Deus suscita dentro de nós. Nós precisamos levar a sério a voz da consciência, o apelo da palavra, um sermão que a gente escuta, uma inspiração que nos vem. Nós precisamos levar a sério e estabelecer algumas metas para nós. Eu não estou falando metas econômicas, não estou falando metas profissionais, eu estou falando metas espirituais. Eu insisto em dizer, faça uma lembrança de sábado e domingo, ou quem participou do retiro, quinto, que seja, mas o que é que Deus está te pedindo? Eu queria muito que você anotasse, não é para mostrar para mim, na verdade você não devia mostrar para ninguém, é para você mesmo. Chega em casa e anota: eu estou sentindo isso me incomodou, senti como um apelo de Deus, senti que o meu processo está parado aqui. E em vez em quando retome essa lista de desafios. Naturalmente isso vira oração. Naturalmente você desencadeia na graça de Deus uma predisposição de mudança. E na graça de Deus isso vai superando. O problema é que nós não entendemos o quanto é importante isso, e preferimos: Deus silenciou. Deus não silenciou nada. A vida inteira Deus falou e vai a vida inteira falar com você. A vida inteira Deus está tentando se comunicar, mas nós não damos o devido respeito a essa palavra, ouvido ao seu clamor. Por isso, se lhes tenho estima, faça o que eu estou dizendo. Ontem à noite eu fiz. Depois que tudo se apagou, fui fazer minha inalação, e depois me deu vontade de escrever. E eu escrevi no minha cadernetinha o que eu senti no sábado e no domingo, e quais os apelos que eu senti na minha vida de Deus. Está lá, meu caderninho de retiros. Eu tenho um caderninho só para retiros. Chega a estar amarelo, mas eu não troco. Seja um pouco mais zeloso com as coisas de Deus na tua vida.
Seja mais caprichoso, não seja relaxado. A gente conhece uma pessoa, não é pelo terno, você conhece pelo sapato. Terninho preto todo mundo tem, mas é pelo sapato engraxado, ou desbocado, ou sujo, que você conhece quem é a pessoa. Você conhece uma pessoa pela casa. Uma mulher você conhece pela casa. Uma casa esmanzelada, uma mulher desmanzelada. Nas coisas de Deus também é a mesma coisa. Digo isso, meus irmãos, porque o Evangelho, você vai dizer, o senhor não falou do Evangelho. Meus irmãos, Jesus está batendo numa tecla, que Ele está tentando mostrar, que nós temos que tomar decisões em relação a segui-lo. Ele vem a liturgia faz o que? Umas 3 semanas, que estamos em Mateus, e não sei se você percebe, todo dia, cada lambada, Jesus dizendo, ouvistes o que foi dito, tá bom, mas eu digo isso. Depois ele diz sim quando é sim, não quando é não, não matarás, e hoje não é diferente. Não julgueis e não sereis julgados. Uma pessoa que amadurece em Deus, naturalmente ela se torna mais caridosa e mais misericordiosa. Dificilmente quem progride em Deus é egoísta, e o contrário é verdade. Uma pessoa fechada, egoísta, naturalmente está longe de Deus. São patologias espirituais. Não julgueis e não sereis julgados. Alguém que está próximo de Deus, sabe que não te é apto julgar. Não é que a pessoa, não sei se você entende, não é que é um esforço tremendo para não julgar. A pessoa está tão envolvida no seu crescimento, que a queda do outro não se assusta, porque ela se conhece. A pessoa sabe do que ela é feita. Aqui me vem a imagem de Daniel e Nabucodonosor. Nabucodonosor teve uma visão maravilhosa, terrível por sinal, mas maravilhosa enquanto pedagógica, que ele era uma estátua enorme, feita de todos os metais nobres. Em Nabucodonosor, no sonho, nessa imagem, e vê que uma pequena pedra cai lá de cima e vem rolando, bate no pé e a estátua desmorona. Daniel foi tão rápido em perceber que essa estátua disse: és tu, Nabucodonosor, maior de todos os senhores persas, o rei dos reis, senhor dos exércitos. Sois nobre em prata, em ouro, em rubis, safiras, exército, mas o teu calcanhar é de barro, os teus pés são de barro. E cuidado, Nabucodonosor, porque sois grande, mas uma pedra vai te atingir pequena, e irás desmoronar. E de fato aconteceu. Alguém que tem consciência de si mesmo, nunca vai se achar a pedra mais preciosa, sempre vai saber, somos de barro, e se eu assim sou, o outro também. Vamos juntos progredir. Você entende o não julgueis e não sereis julgados? Claro que existem momentos e uma instância da justiça, é outra esfera. Eu estou falando aqui de julgamento no relacionamento, de julgamento no amar, no julgamento de perdoar, no da aceitação, do preconceito. E o Senhor diz, às vezes a preocupação é tão grande com o cisco do outro, e eu tenho uma trave, e a palavra é hipocrisia. Filhos, eu termino minha homilia, e gostaria mais uma vez de dizer, hoje é segunda-feira,
À noite tem noite de louvor. Não sei o que você vai fazer à tarde. Terminando a missa, você que está em casa à tarde, quando eu lancei o diário espiritual, o objetivo não era vender, você sabe disso, eu já contei isso para você. Depois agora tem muitos diários espiritual. Aquele diário espiritual que eu lancei é o que eu fazia com o meu diretor espiritual. Aquele que tem o santo, o que eu faço, o que eu não faço. Mas não importa se você tem diário espiritual de A, B, C, para mim tanto faz. Eu vou dizer, pega um caderninho, você bem professoral. Seminaristas, façam isso, viu? Não sei como é que está, vai no diretor espiritual. Ironi também, eu sei que ele vai. E eu também. Mas vamos ser um pouco mais caprichosos nas coisas de Deus. Você, no teu momento, escreva quais são os apelos de Deus que você sentiu na tua vida. O que é que você sentiu como um questionamento de Deus a partir da escola do Sagrado Coração de Jesus? Se você tiver coragem, escreva também suas insatisfações, suas buscas, e deixa. No outro dia você retoma. Ser discípulo de Jesus é também ser disciplinado. Ser discípulo de Jesus é estar vigilante sobre nós mesmos. Ser discípulo de Jesus é ser tal qual Jesus. Por isso, eu queria que você repetisse, rezando esta oração: Jesus, Jesus de Nazaré. Jesus, Jesus de Nazaré. O teu semblante eu quero ter. O teu semblante eu quero ter. Tal qual Jesus eu quero ser. Tal qual Jesus eu quero ser. Jesus, Jesus de Nazaré. Jesus, Jesus de Nazaré. E agora, coloquemos notas musicais e reflitamos um pouquinho mais, internalizando os apelos de Deus. Jesus, Jesus de Nazaré, o teu semblante eu quero ter, tal qual és tu, eu quero ser. Jesus, Jesus de Nazaré. Jesus, Jesus de Nazaré, o teu semblante eu quero ter, tal qual és tu, eu quero ser. Jesus, Jesus de Nazaré.